Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estão bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos tocando o barco. Rapaziada, estou fazendo esse vídeo um pouco mais tarde, porque eu estou desde cedo acompanhando o julgamento do Bruno Henrique. Eu achei que seria uma coisa mais rápida. Jesus amado. Os caras deram mais uma pausa aqui, eu já estou morrendo de sono. Dá para você ver que eu estou com a cara assim, uma enrolação, uma indecisão. Aí eu falei pra você, vou fazer o vídeo agora, se der depois do resultado do julgamento, aí eu faço um outro vídeo falando só sobre o julgamento. Beleza? Rapaziada, mas antes de tudo, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva aí no canal para dar um apoio aí pra gente, beleza? Rapaziada, vamos só dar umas notícias aqui. O Felipe Luiz, o Wallace Ian perde espaço no Flamengo após pênalti perdido e eliminação para o Atlético Mineiro. É que é o seguinte, o Felipe Luiz ele barrou o Wallace Ian depois do pênalti perdido. Você pode ver que ele não teve mais minutagem. Depois que ele perdeu o pênalti, ele não teve mais minutagem. E eu acho errado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando o Flamengo estava ganhando de 6-0 do Vitória, com 15 minutos, por que não colocou o moleque? Eu estava 6-0. Mas não deu um minuto pro moleque. Colocou o Bruno Henrique, lembra? É aquilo, vamos dizer, você queima o jogador. Você praticamente está falando assim, a responsabilidade pela eliminação contra o Atlético Mineiro foi desse garoto. Não foi dos 11 que jogou lá 180 minutos mais os acréscimos em 2 jogos. Não. Ele praticamente está falando assim, a culpada é aquela, tá caindo a culpa em cima dele. Lógico, eles não estão falando isso. Mas as ações que estão sendo tomadas passa a essa impressão que o Wallace Ian é o culpado. E na verdade, o Wallace ele não é culpado. Beleza? Claro. Nos bastidores foi exposto que o atacante está enfrentando uma situação bem feia do Mengão. Ele vinha com muita moral, tendo muitas oportunidades. Porém, de acordo com o GE, após o fatídico episódio do pênalti errado na eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, ele perdeu espaço com o treinador Felipe Luiz. Olha para você ver como é que é complicado. Foi levantado pelo GE que após o ocorrido nos 6 jogos seguintes, ele que vinha sempre entrando, só entrou em campo 2 vezes, somando apenas 16 minutos. Agora o moleque desse, ele perde um pênalti, como é que ele vai se recuperar? Jogando, irmão, tentando fazer um gol, fazendo a torcida levantar ele de novo, mas em 2 jogos, desde quando ele, em 6 partidas, ele jogou 2 jogos e só deu 8 minutos por cada jogo. É muita sacanagem. Beleza? Então, eu acho que o Felipe Luiz está comandando errado, moleque. Está comandando errado. Tinha que dar maior oportunidade, moleque, para ele mostrar o serviço dele e falar assim, eu sou útil. Eu sou útil aqui nesse negócio aqui. Me dá uma chance de eu provar que eu posso ser útil, que eu posso contribuir. Mas não. Tá amarrando o moleque, tá quebrando o moleque. Foi o que aconteceu com o Matheus Gonçalves, nós vamos falar daqui a pouco também. O Flamengo, ele alcançou 64 milhões de inscritos nas redes sociais. O que eu acho interessante, eu falo já Deus, raciocina comigo aí. Vê se você raciocina comigo. Dizem que o Flamengo tem de 45 a 48 milhões de torcedores. Beleza? Beleza. Dizem que o Corinthians tem de 39 a 40 milhões de torcedores. Beleza? Beleza. Dizem que o Palmeiras e São Paulo estão na faixa ali de seus 20, 22 milhões de torcedores. Estou chutando para baixo, para cima ali. Aquela marguinha, 2% a mais, 2% a mais. Beleza? Beleza. Quando você pega as redes sociais, nós vamos ver aqui, eu vou falar, o São Paulo, vamos lá, 23 milhões, tá parecido com a média de torcida que eles dizem que ele tem, certo? Beleza, 23 milhões. Aí você pega Palmeiras, 24 milhões nas redes sociais, tá parecido com a média de público que eles falam que eles têm torcedor? Beleza? O Santos não, o Santos tá muito acima, tá marcando aqui, 25 milhões nas redes sociais. O Santos, eu não sei. Aí disseram assim que depois de ter chegado o Neymar, o que eles quiseram dizer? Que mesmo pessoas que não são santistas começaram a seguir o Santos por causa do Neymar, os fãs do Neymar. Então, porque o Santos ele tinha a faixa de 6, 7 milhões apenas.
Olha para você ver. O Santos cresceu na faixa de 18 milhões. Então tem muita gente, principalmente a molecada mais novo, que é fãzaço do Neymar. E olha que o Santos foi para terceiro lugar, com 25 milhões, acima de Palmeiras, São Paulo, Vasco, Grêmio. E ele não tem mais torcida que essa turma. O Neymar fez isso com o Santos. E a turma reclama às vezes do Neymar. O Neymar alavancou o Santos. Aí vem o Corinthians, 41 milhões. Repara que fica na média dos seus torcedores. Mas e o Flamengo? O Flamengo passou de 64 milhões. 20 milhões praticamente a mais do que a turma fala que ele tem torcida. É muito mais. Por isso que eu sempre falo que o Flamengo deve ter de 50 a 50 e poucos milhões de torcedores. Essas pesquisas não falam a realidade do que é o tamanho da torcida do Flamengo. Porque todos os outros times, se você pegar, eles estão lá, ó, na média. Lá, Atlético Mineiro 12, Grêmio 12, Vasco 13, Cruzeiro 11, Fluminense 10, Internacional 8, Botafogo 7, Chapecoense, o Chapecoense está bem acima também, 6 milhões. Desde aquela época do acidente de Chapecoense, ela tem engajamento. Beleza? Algumas coisas você explica. Porque são fora do normal. Por exemplo, o Neymar no Santos, fora do normal. Chapecoense, depois daquele acidente, pessoas compraram camiseta e passaram a seguir. E até a simpatia mais melhor para a Chapecoense. Fora isso, o resto tudo bate com o tamanho de torcida. E o Flamengo, que não bate. O Flamengo tem 64 milhões de pessoas que seguem o clube em suas redes sociais. Instagram, X, YouTube. Isso aí, irmão, 64 milhões dá muito dinheiro para um clube, viu, cara? Por isso que a Flamengo TV, ela é autossustentável, beleza? 64 milhões, irmão. Entra uma grana boa pro Flamengo pagar todos os seus funcionários, suas despesas, e não precisa tirar dinheiro do Flamengo. Vamos aqui falar do que nós estávamos falando do Alisson. Venda de Matheus Gonçalves. Desconforto com o Filipe Luiz foi decisivo para a sua saída. Olha lá. Vamos falar aqui, ó. Foi um técnico. Lá, o português Alfredo de Almeida, gerente da base do Flamengo, abordou a saída de Matheus Gonçalves para o Oriente Médio. Segundo ele, o próprio jogador estava infeliz com a falta de oportunidades. Esse desconforto, como chamou Alfredo, estava diretamente ligado à decisão do técnico Filipe Luiz de pouco utilizá-lo. Em toda a temporada 2005, por exemplo, Matheus Gonçalves só jogou 15 vezes pelo Flamengo e foi titular apenas em ocasiões que o clube usou o time alternativo, ou seja, quando usou o Sub-20, por exemplo, lá no comecinho do ano, no Cariocão, entendeu? Aí colocou lá o molecado Sub-20 e ele jogou muito. Lá, o próprio Matheus Gonçalves não estava confortável, na opinião dele, pela falta de oportunidade na equipe profissional. Ele teve oportunidades. Muitas vezes a pergunta que eu faço quando questiono por que o Matheus Gonçalves não joga mais é: tira quem? Disse Alfredo ao BarbaCast. No fim, Matheus Gonçalves deixou o Flamengo com 54 partidas realizadas, bem menos do que o esperado para quem subiu, sendo considerado joia do futuro. Na visão do Alfredo, tanto o Meia quanto o Lohan, que foi para o Pisa, poderia encontrar espaço em outros elencos, já que possuem habilidades para isso. O elenco é tão recheado, tão bom, tão qualificado. É um achismo meu, mas se calhar Lohan e Matheus Gonçalves em outros Flamengos, outras alturas, era outra janela de oportunidades, outro tipo de elenco, outra forma de jogar. Não quer dizer que não tenham talento, destacou. Lá para o fim, Alfredo destacou que o fato de que a negociação foi positiva e tal, e o português prevê sucesso para o meia na Arábia Saudita. Eu penso assim, o Filipe Luiz, ele não sabe trabalhar com a base. Trabalhar na base, ele não tinha opção de trazer o profissional para a base, beleza? Então, mas ele trabalhou na base. Diferente, ele trabalhou na base, ele tinha que trabalhar com o que ele tinha. Vai passar hoje uma graxa nova? Beleza? Então ele tinha que trabalhar com o que ele tinha. Quando ele chega no profissional, que ele pode contratar o jogador pronto, ele não sabe trabalhar com a base, ele não sabe desenvolver a base para um time profissional, onde você precisa fazer o camarada entender que ali não é base, é diferente, é profissional. Ele não sabe fazer isso. Filipe Luiz não sabe fazer isso. O Wesley não foi o Filipe Luiz que colocou. O Araújo, volante, o Everton Araújo, não foi o Filipe Luiz que colocou como para jogar no Flamengo.
E ele não vai aproveitar os outros jogadores, ele não sabe aproveitar. Ele é muito verde como técnico profissional. Tá entendendo? Ele não vai aproveitar, ele não sabe desenvolver o jogador, ele não sabe olhar o melhor daquele jogador. Um moleque que tem que aprender. E aprender muito. Ele não sabe fazer isso. Beleza? E quando o Abel lá do Palmeiras criticou, falou que eles aproveitam a base e tal, e tem time campeão aí que não aproveita, ele estava certinho. Se fosse o Abel no Flamengo, esse jogador estava tudo sendo aproveitado, sendo valorizado. Muito mais valorizado. Beleza? Lá, e vamos falar um pouquinho sobre fair play e sobre umas babaquices que alguns presidentes fazem. Ah, Pedro Dantas, presidente do Confiança, teme que o Flamengo sobre em relação aos concorrentes. Esse camarada, presidente do Confiança, ele deu uma entrevista ao ESPN. Ele deveria ter vergonha. Ó o que ele falou. A gente precisa falar de fair play financeiro, senão a distância entre os times vai ficar muito grande. Um time como o Flamengo tem uma folha salarial de 40 milhões por mês, enquanto time na Série A com uma folha salarial de 5 milhões por mês. Então daqui a pouco vai acabar a concorrência. 4 ou 5 times estão brigando por títulos há uma década, e os outros só estão jogando os campeonatos. Isso é ruim. Na Inglaterra, o Leicester foi campeão recentemente. Arsenal, Liverpool, City, Chelsea brigam por títulos. São 10 clubes. No Brasil, o Botafogo apareceu agora, mas ultimamente só estava dando Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Disse isso em entrevista à ESPN. Esse aqui, cara, eu se eu fosse torcedor do Confiança, eu ficaria muito preocupado. Porque ele é o presidente do Confiança. E como é que você tem um presidente do seu clube que não sabe o que é fair play financeiro? Entendeu uma coisa? Como que um presidente de clube que tem que ter um conhecimento financeiro não sabe o que é um fair play financeiro? Uma coisa que é tão simples. Qualquer um que vive vendo futebol na internet aqui sabe disso, o que é um fair play financeiro. E ele não sabe o que é um fair play financeiro. O fair play financeiro, ele simplesmente limita o gasto do clube a não gastar mais do que ele ganha. É não contratar um jogador e não pagar, porque senão ele cai no transfer ban. Beleza? E se ele gastar mais do que ele pode uma temporada, na outra ele tem que reduzir os gastos. Se não, filho, se ele fazer isso, vai cair no transfer ban e pode até cair para a segunda divisão, como já aconteceu com a Juventus na Itália e com o Lyon na França. Um presidente desse, eu ficaria preocupado se fosse presidente do meu clube. O Flamengo, ele não gasta, pra você ter uma ideia, geralmente vamos supor, você ganha 1 milhão. Você pode gastar 730 mil. Por quê? Porque geralmente, pela média de todos os países, cada país, um país é 70, outro é 80, outro é 75, você pode gastar porcentagem, 70%, 80%, 75%, a média é 73%. Por isso que eu estou falando 730 mil de 1 milhão. Então, isso aqui é um camarada que não sabe nada. O Flamengo, ele tá dando risada, ele tá só falando assim, não, filho, vai lá, briga mesmo por fair play financeiro, eu tô louco pra você. Aí ele quer que esse camarada de Confiança vai lá, entra na CBF e fala que tem que ter fair play financeiro. Ele quer que o Palmeiras vai lá e fala, não, tem que ter fair play financeiro. Igual o Corinthians, não, tem que ter fair play financeiro. E o Flamengo tá só assim, não, é verdade, tem que ter mesmo. Porque o Flamengo vai nadar de braçada. Se tiver fair play financeiro no Brasil, aí é que o Flamengo fica... Porque nem o Palmeiras tem dinheiro para concorrer com o Flamengo. O Palmeiras está com o baltar na grama porque vendeu uns 3 camaradas lá, vendeu lá o Hendrick, vendeu o Estevam e tem, acho que se não me engano, acho que foi um zagueiro que ele vendeu muito bem. Então ele está nadando dinheiro desses caras, mas não é sempre que surge caras que saem de caro assim. Tá ok? Então, mas o Flamengo não. O Flamengo está batendo 1 bilhão sem vender jogadores. Quando vende então ele estoura lá para cima. Esse ano vai fechar aí 1 bilhão e 600 para cima. Pelas vendas que ele fez. Então, amigo, o Flamengo tá dando risada, não. Tá só longe, só vai lá. Então, um camarada desse aqui, um presidente de Confiança, ele tem a coragem de dar uma entrevista na ESPN e falar essa bobeira, ó. Se a gente não tiver o fair play financeiro, vai ficar um campeonato muito feio, com os ricos brigando pelo título e os outros brigando para não cair. Tem que estudar a forma de equilibrar e também como discutir muito na CBF. Um clube não pode ficar devendo ao outro. Beleza? Tá certo? Se não tiver condições de pagar, devolve o jogador. Concorda? O Flamengo também concorda. Igual o Thiago Maia. Igual o Mateuzinho, que os times estavam devendo o Flamengo e estavam colocando para jogar contra o Flamengo. Beleza?
Aí ele falou, lá, vamos lá de novo. O que não pode é, por exemplo, um jogador sair do Confiança e ir para o Flamengo tira o jogador e não pagar ao Confiança isso. Não existe. O Flamengo não faz isso. Beleza? É só para coisar. Rapaziada, hoje tem jogo do Brasil. Vai passar na Globo GE no YouTube, GE TV no YouTube e no Premiere. Beleza? Hoje é quinta-feira, a Globo não transmite em TV aberta, mas vai passar na internet, no YouTube. Vai inaugurar, vai fazer a estreia deles, do canal deles no YouTube. Beleza? E aí, sobre a notícia do Bruno Henrique que tá tendo julgamento, eu falei assim, eu vou fazer um vídeo depois, porque eu tô acompanhando desde manhã, irmão. Nossa, tá dando sono. Porque ver advogado falar, advogado defesa, a acusação, auditor, promotor falar, é cansativo. Então eu vou trazer um vídeo. E por mais que a turma esteja falando aí na internet aí, não deu resultado nenhum, tá? A única resultado que foi 3-2 negativo pro Bruno Henrique é que ele falou que o prazo para abrir uma acusação lá, vou falar assim que é para vocês entenderem, já tinha vencido, já tinha prescrito. Então não poderia ter esse julgamento. Só que aí os caras lá, os promotores lá, você sabe, você vai brigar com o Estado. E o Estado não dá boi pra você. Por mais que você tenha razão, você não vai ter. Na lei diz que não poderia. Mas eles arrumaram um argumento lá tal e votaram por 3-2 e aí o julgamento vai estar acontecendo. Primeiro eles queriam anular o julgamento, aí não conseguiram, ficou 3-2, ele perdeu. Agora vai para o julgamento, tá ok? Mas a gente volta com uma notícia mais à noite, quem sabe a gente fala sobre isso aí. Vamos ver o que deu. Vamos torcer pro Bruno Henrique ser inocentado como foi o Paquetá. Beleza, rapaziada? Até mais.